o Parlamento cumprir os 8 pontos que a Constituição estabelece, cumpriu com o primeiro, que houve a iniciativa, o segundo, que a iniciativa deveria ser apresentada por 1/3 dos deputados, e no terceiro ponto, que diz que depois de recebida a proposta deveria-se criar esta comissão eventual por uma maioria absoluta dos deputados em efetividades de funções. E neste ponto o que aconteceu houve uma interpretação por parte do Parlamento, dando a entender que para se criar este mecanismo, esta estrutura, deveria-se ir a voto e, sobretudo, a voto com as mãos no ar, e com isso o Parlamento procurou obstruir este processo a partir do ponto 3, pelo que as normas e as leis aqui estabelecem, e depois, se nós olharmos para o artigo 159 do regimento, fala em votação secreta, e este artigo, na sua linha B, ele remete-nos para este 284 da Constituição. Quer dizer que qualquer procedimento de votação que tivesse que ocorrer neste processo de destituição teria de ser votação secreta. Eu penso que o Parlamento tinha noção disso, tanto mais que logo no início haviam urnas na sala, porque tinham noção que as urnas seriam para a votação secreta e não para com o dedo no ar. Agora, nós entendemos que houve aqui uma violação da Constituição, e com esta violação o que se procurou fazer é enfraquecer o Parlamento. E nós estamos em Angola, em África, há uma luta para o fortalecimento das instituições, de modo a torná-las fortes. E o que aconteceu sábado foi um processo em que o sistema político angolano preferiu enfraquecer o Parlamento angolano para tornar forte o presidente da República, salvando deste processo de destituição. Mas com o procedimento de sábado não anula a intenção da UNITA ou de um outro partido de mover novamente a destituição do presidente. Embora que os deputados do MPLA anunciaram que o processo morre por aí, nós entendemos que não, porque o passo seguinte será a UNITA, junto do próprio Parlamento, discutir a interpretação correta sobre este artigo 284 e o 159, e também deverá pedir um parecer ao Tribunal Constitucional. Depois disso, penso que a UNITA vai estar em condições de dar entrada novamente e começar a estaca zero deste processo, porque houve aqui uma coisa que é interessante, é que o Parlamento, quando toma certas decisões, ele produz uma resolução que tem mais ou menos um efeito ou uma força de uma lei interna. Força de lei. Exatamente. E neste ato de sábado não houve resolução ou a produção de alguma deliberação. Quer dizer que, juridicamente, aquele ato de sábado não tem nenhum valor técnico, porque ele não está exposto em resolução. Quer dizer que não há aqui nenhum impedimento para o maior partido da oposição voltar a avançar com o mesmo processo. Eu penso que se a ideia do partido no poder foi jogar com a apresentação do discurso do Estado da Nação que hoje acontece, e não queriam ter o presidente a discursar e ao mesmo tempo preocupado que tem ali em manga ou a decorrer um processo de destituição contra a sua pessoa. Agora, o que o MPLA deveria ter feito, deveria ter aceito esta proposta da UNITA, deveria criar a tal comissão
eventual, e depois do discurso do Estado da Nação, dias depois, eles voltariam à carga e poderiam usar os outros mecanismos dentro dos marcos da lei para rejeitar. Rejeitando, qual é o efeito que isso teria? A UNITA só deveria voltar com este assunto no próximo ano legislativo. Por quê? Porque o próprio regimento diz que quando se chumba uma resolução a nível do Parlamento, ela só pode ser trazida de volta para ser reapreciada no ano seguinte. Então, o MPLA o que é que fez com isso? Deu aso. Estamos a ter alguma dificuldade com o sinal que vem da África do Sul. José Gama, acho que estamos com dificuldade de internet. Acabamos por perder o sinal com o José Gama. O José Gama que estava a dar as explicações que se impõem relativamente à plenária de sábado último, que terminou como terminou. Aqui os argumentos que têm sido levados à praça pública pelas partes. Não sei se acho que agora tenho. José Gama, tivemos um corte, não sei o que é que se passou. Não sei o que é que se passou, já temos de volta o José Gama. Então, conforme ia explicando os detalhes daquilo que não foi feito e devia ter sido feito na plenária de sábado, principalmente essa questão da votação e da produção de um documento que deveria ser submetido na plenária para a aprovação. Pois, o procedimento seria esta, a produção de um documento, e este documento, ou melhor, deveria ser criado mesmo esta comissão eventual, e não criando, quer dizer que não se criou nenhum precedente legal, e a UNITA, depois da abertura do ano parlamentar, terá como prioridade avançar com esse processo. Vimos o deputado Gil Martins a reclamar que o país foi assombrado durante 3 meses com esse tema e vamos voltar a ter novamente mais 3 meses com a UNITA a levantar esse tema, depois mais um outro período a discutirem essas questões. No fundo, o que o MPLA fez foi retardou o assunto José Gama, para este ano que vai começar hoje. José Gama, há um ponto que está a merecer, principalmente nos bastidores, também alguma análise, é o comportamento assumido pelo João Martins. A pessoa que tinha sido indicada para fazer o pronunciamento por parte do MPLA era uma figura que foi escolhida, que é o jurista, um jurista bastante conhecido, que seria ele a fazer o pronunciamento, mas depois o Martins apareceu ali, fez a primeira declaração, deixou a parte técnica ser explicada pelo jurista. Mais tarde ele que colocou um ponto final nesta explicação, nessa pequena conferência de imprensa que se realizou após a plenária de sábado. Que papel João Sim, Martins desempenhou em todo este processo? sim, se nós olharmos e analisarmos o que aconteceu ali, e os deputados reclamaram que nenhum deles recebeu a cópia do documento. O procedimento normal que deveria ter acontecido é, logo no início, a Presidente do Parlamento deveria distribuir, junto das comissões de especialidade, uma cópia do documento que iriam discutir para os deputados terem conhecimento do seu conteúdo. O que é que isso quer dizer? Se ninguém recebeu, quer dizer que os deputados do MPLA estavam ali, mas não tinham conhecimento da denúncia ou do relatório que a UNITA apresentou, que daria lugar à criação da comissão eventual. E depois, quando aparece João Martins e o outro ao falarem, o que é que isso pressupõe dizer? Que eles tiveram acesso ao documento por outras vias, e o Ju Martins assumiu isso, provavelmente pelas vias das redes sociais que a UNITA distribuiu nos dias anteriores, e os dois, ao falarem, notava-se que estava-se diante de uma estrutura técnica de apoio a
a solução que tomaram sábado, o Ju falava e depois remetia ao deputado António Paulo às questões técnicas. Quer dizer que estávamos ali diante mesmo de uma hierarquia que trabalhou, uma hierarquia e um grupo restrito que trabalhou neste processo de destituição, de pôr o fim, de tentar pôr o fim Colocar ou um de ponto final. Então, este, obstruir este é um a processo criação da também, Comissão Eleitoral. José Gama, é um processo a olhar por esta reação que foi levado a sério pelo MPLA e que mexeu com a estrutura, ao contrário do que tem sido público, que tem sido aqui avançado publicamente, mexeu com a estrutura do poder. Sim, mexeu com a estrutura do poder e a evidência é que quando o poder chega e diz que vamos fazer uma votação de dedo no ar em violação ao regimento, em violação à própria Constituição que determina a votação secreta, o que é que o MPLA está a transmitir? Que não confio nos meus deputados para irem para uma votação secreta e então obrigo eles a ir para uma votação com mãos no ar. Ele, quando aparece, só coloca apenas dois deputados, nem o líder da bancada parlamentar do MPLA aparece a falar, nem o porta-voz do MPLA aparece a falar, traz logo 12 especialistas que são, um é considerado como um dos ideólogos da nova era do MPLA e outro como um dos grandes técnicos que o MPLA tem, que é o António Paulo. Ele Mas põe esses dois ali a falar. não será que um certificado de incompetência a essas figuras que têm a responsabilidade de falarem oficialmente em nome do grupo parlamentar e em nome do MPLA? Não, não é um certificado de incompetência. A questão é que os deputados do MPLA não tiveram acesso ao documento que iriam debater. Não tiveram acesso ao documento, não tinham uma palavra a dar, não estavam, provavelmente que não estavam preparados, apesar de terem tido uma reunião na sexta-feira. Então, vimos aqui também deveriam estar melhor organizados, e o MPLA, daí que ele toma essa decisão. Mas esse processo mexeu com o partido no poder, porque era um processo que queria enfraquecer, que visa o seu líder, né? E o Ju foi muito claro em dizer que eles se uniram para defender o seu líder, não se uniram para defender Angola, não se uniram para defender as instituições, não se uniram para defender a democracia, pelo contrário, se uniram para violar a lei, para fragilizar a Constituição, para fragilizar as instituições, nomeadamente o Parlamento. E nós, se notarmos, via-se tinha ali a Carolina Cerqueira, e não se conseguia perceber qual era o papel dela e qual era o papel da dupla do MPLA que apareceu ali. Parecia que a dupla do MPLA que apareceu é que estava a fazer gestão do próprio Parlamento, em nome, ou que tivesse, se calhar, usurpado os poderes de Carolina Cerqueira. Gama, o que é que teria ocorrido também nos bastidores que normalmente o público não tem acesso ou não teve acesso? O que é que aconteceu nos círculos mais fechados do MPLA? Sabemos que aquilo que Bom, aconteceu a sexta-feira reunião. e sábado obedeceu uma Bom, estratégia. O que é que foi cozinhado nos bastidores? sim, isso logo, vê-se logo que obedeceu uma estratégia. O evento de sábado deveria ter ocorrido, penso que às 14 horas, e houve 40 minutos de atraso, porque de atraso para o início dessa sessão plenária, porque Carolina Cerqueira tinha saído. Foi convocada para uma reunião ou um encontro de emergência. Teria também saído com ela o presidente da bancada parlamentar do MPLA. Eles, quando chegam para trabalhar nesse assunto da plenária, mudaram de posições. Não permitiram que a reunião passasse em direto pela televisão, invocaram motivações técnicas, provavelmente que não queriam exposição, não queriam que a população percebesse do que é que iriam fazer ou a decisão que iriam tomar. Já haviam preparadas algumas urnas para uma eventualidade de votação
no Parlamento. Estas urnas foram depois retiradas e foram substituídas pelo a iniciativa de se fazer ali voto Na, na do prática, ar, na mãos no prática, ar. na prática, Gama, podemos dizer que havia uma estrutura a comandar todo o processo que aconteceu sábado último na Assembleia Nacional, mas que não se encontrava na Assembleia Nacional? Correto, a presidente do Parlamento para sair, depois volta com outras ideias, não produz, não distribui os documentos às comissões, não produz ali uma resolução. O que é que isso está a dizer? Está a dizer que não, já não era a senhora Carolina Cerqueira ali a mandar, estava a obedecer orientações de um outro poder e Angola deveria haver separação de poderes entre o poder político e o poder legislativo. E o que nós verificamos no sábado no Parlamento, viu-se aqui que o poder legislativo sofreu uma interferência externa. A própria presidente, quando é convocada para fora e volta com novas posições, quer dizer que ela recebeu orientações externas de um poder alheio, que provavelmente não é o judicial. Se não é o judicial, e até que não é o judicial, então é um outro que é o poder executivo, liderado pelo presidente da República, que é também o chefe do governo. Aliás, a iniciativa, as decisões que tomaram ou que foram produzidas no sábado foram decisões no interesse do presidente da República, não foram decisões no interesse da democracia, não foram decisões do interesse também do próprio Parlamento ou das instituições, porque passaram por cima também de tudo que havia de lei, fizeram deturpação da Constituição, do regimento interno também, pronto, Gama, da Assembleia. Portanto, houve aqui uma iniciativa de procurar salvar o Presidente da República, que é a pessoa que promoveu Carolina Cerqueira para esta posição. essa Portanto, posição houve do aqui Presidente uma da Assembleia Nacional. gratificação também José Gama, política. também há o que se disse antes, principalmente na sexta-feira, em que o MPLA havia se preparado para o desafio de sábado. Até há informações que indicam que mesmo aqueles deputados do MPLA que estavam em tratamento médico foram obrigados a regressarem ao país para participarem na plenária de sábado. Sim, porque a UNITA comunica à presidência do Parlamento na quinta-feira que iria dar entrada. A presidente do Parlamento fez questão de esperar no período da tarde da entrada do documento, porque o MPLA quis resolver este assunto com um caráter de emergência por causa do evento especial de hoje, que é da abertura do ano parlamentar, que é assinalada com o discurso do Estado da Nação do Presidente. Então, eles procuraram tratar o assunto muito rápido, foi muito rápido. Até, como eu dizia, este dossiê tem 8 pontos. O primeiro ponto, o Parlamento cumpriu, que houve a iniciativa do processo, ela rescissionou, é um processo apresentado por um terço dos deputados. Agora, quando chegou na terceira parte, é que houve o bloqueio, que procuraram fazer uma interpretação errada daquilo que manda o artigo 184. Houve uma obstrução para não se criar a comissão eventual que a lei prevê. Agora, isto não resolve o problema, porque a UNITA traz aqui uma série de acusações graves que nós entendemos que era preferível o MPLA criar a comissão, ir para o Parlamento, debater ponto por ponto o que a UNITA traz. Há coisas ali que provavelmente podem estar imprecisas e o MPLA depois aproveitar a esclarecer a opinião pública. Agora, ao não fazerem isso, ela traz o debate aqui para a rua, que se vai discutir que o presidente deu negócios de 344 milhões de dólares para a empresa em que ele é acionista, que vendeu 5 aeronaves para a empresa do irmão, que promoveu
por via do seu governo, a nomeação de uma das filhas sem que esta reunisse os requisitos de carreira, que gastou cerca de 10 milhões de dólares durante uma semana para o aluguer de uma aeronave durante uma viagem ao exterior. Quer dizer, nós temos aqui um presidente a combater a corrupção, segundo a retórica do próprio sistema, e, por outro lado, está a trazer aqui um relatório a trazer o presidente, a apresentar um presidente totalmente contrário daquilo que se diz desde 2017. O que é que isso traz? Esse relatório, se não for debatido, coloca o presidente num quadro de desprestígio, num quadro de fragilidade política, coloca o presidente num quadro de desprestígio total. É o presidente que está a ser recebido, aplaudido, fora nos Estados Unidos desde o início, que apreciaram o seu discurso de combate à corrupção. Agora vem esta bomba da UNITA e o MPLA não está a saber defender. Ao invés de defender, está a silenciar o debate, quer matar a discussão sobre isso. Então, não estão a ajudar o presidente. Qual é o outro efeito que isso vai ter? É isto, fica guardado, as pessoas vão debater, amanhã o senhor Presidente da República está a sair do poder, aparece qualquer pessoa, pega este assunto, remete para a Procuradoria para haver responsabilização à volta do Presidente. Aí o Presidente está fora do poder, não tem o Estado para que ele controla para subverter as coisas, não estará na liderança do partido. Quer dizer, que o MPLA, ao fazer isso, está a arranjar um problema de futuro para o presidente João Lourenço. Mas o MPLA terá noção, José Gama, para ele morrer aqui. José Gama, como? O MPLA terá noção de todos esses elementos que está aqui a elencar, de que isso é uma mina em que a qualquer altura, vamos lá, é uma bomba relógio que a qualquer altura poderá explodir, aqui passa a expressão, na estrutura interna e no percurso político do presidente João Lourenço? Se o MPLA nem sequer deu a oportunidade dos seus militantes, dos seus deputados receberem o documento para ler, ele nem sequer ele recebeu o livro, nem sequer abriu, nem sequer desfolhou a capa para ter noção daquilo que ele está a dizer. E ele mata logo. Portanto, isso quer dizer o quê? Que há um grupo interno que teve conhecimento, leu, viu que o teor é problemático, preferiu não partilhar aquilo, preferiu queimar o livro como forma de estancar o problema. Mas só que isto todo mundo já teve acesso pelas redes sociais e etc. Por isso é que eu dizia que estão a causar um problema para o futuro e para a carreira e reputação do senhor presidente João Lourenço, porque é desagradável para todos nós. João Lourenço amanhã o presidente sair do poder e começar a enfrentar perturbações judiciais. O presidente João Lourenço terá a noção da gravidade das acusações que constam neste documento de acusação para a sua destituição? Eu penso que nesse preciso momento o presidente está mais a pensar na sua conservação do poder, e procurar travar o debate da destituição, porque isso não é muito bom, é desconfortável para um líder. Estamos aqui, o país inteiro, a debater que o presidente está a ser destituído. E o MPLA tinha uma cultura, desde o presidente Neto, que os líderes eram intocáveis. Agora, com este dossiê que a UNITA está a trazer, está a mostrar que os presidentes do MPLA podem ser substituídos, podem ser removidos por via da lei. Está a provar que os deputados do MPLA e da oposição e o próprio Parlamento têm força para destituir o presidente. Agora, isto expõe o presidente. Nós temos um sistema que não se põe em causa os atos do presidente, as suas ações. Agora, este relatório da UNITA está a pôr em causa cerca de 222 despachos presidenciais em que o presidente se terá cometido ali algumas irregularidades. Há muita coisa ali que deveriam ser debatidas. Há um exemplo que traz, um assunto que ele traz aqui, que deveria também merecer debate, como forma de pedagogia, é que a UNITA traz a questão da nomeação
do chefe dos serviços de inteligência interna, o general Miala. A UNITA diz que o presidente, ao nomear o general Miala, violou a lei, porque a lei diz que não se pode nomear alguém que foi condenado, que já foi alvo de uma condenação. Agora, o general Miala foi, de facto, condenado, depois foi objeto de um indulto que absorveu... Mas tirou juridicamente da cadeia. isso acaba de limpar essa condenação? É o suficiente Não, para limpar? o Sim, indulto sim. apenas atingiu uma parte da sentença, que foi a posterior. Se nós lermos o indulto que o presidente José Eduardo dos Santos assinou na altura, ele diz que tira, solta, porque cumpriu uma parte, e depois invoca questões de saúde. Quer dizer que o general Miala cumpriu a primeira metade da condenação. O indulto, agora, era importante se debater esse assunto para ficar esclarecido, para amanhã não trazer mais constrangimento, Ou seja, porque Gama, há esses elementos que são bastante graves e bem sustentados, mas que estão a passar despercebidos. Se nós olharmos para aquilo que são os painéis de debate, principalmente na mídia pública, esses elementos estão quase que por debaixo do tapete, ninguém elenca, não são invocados. sim, mas Ainda assim não retira. é uma coisa boa Sim, sim. que chama atenção às pessoas dentro do próprio regime, porque esta condenação do general Miala contra o general Miala foi uma condenação fabricada, na qual fazia parte o general Furtado. Agora, isto mostra que quando se criam estes crimes contra os outros, contra os adversários internos e externos, depois tem as consequências mais à frente. Quer dizer, fabricou-se algo contra o general Miala e agora ele pode ter as consequências disso aqui. Isso para quê? Para amanhã, para as pessoas amanhã não refletirem, esses oficiais que estão na política ou dirigentes, para não usarem as instituições e as leis para fazerem armadilhas contra os outros, porque isso depois dá problema mais à frente. Agora vê esse assunto que a UNITA está a trazer, uma coisa que já passou desde 2005 e passado vários anos, estamos em 2023, está a trazer dizendo que a nomeação é ilegal porque a lei diz que não se deve nomear para estes cargos pessoas que já foram condenadas. O debate agora houve um indulto, o indulto anulou o efeito de toda a sentença, parece-me que não anulou todo o efeito de toda a sentença, anulou apenas metade. Agora, era importante, como iniciativa e forma pedagógica, o MPLA deixar que o debate nasça, para as pessoas ficarem esclarecidas, pedir um esclarecimento ao tribunal e arruma-se com este assunto que a UNITA foi levantar contra Ainda assim, Gama, o chefe da inteligência. ainda Sim, assim, sim. há outros elementos dentro desse processo que saltam à vista e precisam ser escapulizadas e principalmente a opinião pública precisa efetivamente ter acesso a essas informações. Sim, há outros elementos, por exemplo, no fim deste documento da UNITA de 88 páginas, a UNITA rola aqui um número de pessoas como testemunhas para a destituição de João Lourenço. Arrola aqui como número 1 o próprio Fernando da Piedade Dias dos Santos, arrola o Roberto de Almeida, arrola o deputado Gil Martins, que ontem falou, anteontem, arrola o próprio presidente da bancada parlamentar do MPLA, arrola a antiga presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa, que demitiu-se do cargo por uma interferência ou pressão por parte do Presidente da República. Agora, a UNITA a rolar essas pessoas causa problemas a elas dentro do MPLA. As pessoas do MPLA, os militantes, vão querer saber como é que os nossos dirigentes, como é que o nosso antigo Presidente da Assembleia, logo, estão nessa lista como testemunhas e arroladas pelo maior partido da oposição. É provavelmente que a UNITA procurou causar, se calhar, ali uma intriga e ela cita, por exemplo, ao longo do documento, várias irregularidades e está a trazer essas figuras também para virem testemunhar. Portanto, era necessário dar oportunidade aos Nandões, aos Roberto de Almeidas,
para se defenderem disso, dizer, epá, eu não estou, meteram aí o meu nome, não fui consultado, não gostaria de fazer parte disso. Agora, nós não sabemos se o Nandó, Roberto Almeida, João Martins, Virgílio Fontes Pereira e a antiga juíza foram contactados ou não pela UNITA. Ou seja, há O muito. MPLA não toca a Gama, matar o debate, coloca as pessoas na dúvida, ou seja, coloca, traz problemas políticos para essas pessoas. Como é que os militantes vão ver a doravante? Se ele nem está a dar a oportunidade dessas pessoas se defenderem para explicarem como é que o nome deles apareceu aí. Nós vimos ontem o João Martins aparecer a fazer uma defesa da morte deste processo, mas ao mesmo tempo o seu nome está está lá. ali também arrolado. Qual é a ideia que se fica? Ou ele está a defender o quê? Que o seu nome, que ele não vá para o que não se chega até à etapa do arrolamento, que ele não seja chamado, ou está a fazer esses pronunciamentos para defender a fragilidade do Parlamento e defender a imagem do Presidente da República para não ser destituído. José Gama, esse tema não fica por aqui, há muito que se pode falar sobre isso. Hoje finalmente acontece, ao contrário do que se previa que seria o dia de ontem, dia 15, hoje o Presidente da República fala para o país. Mas há algo que salta à vista, é uma notícia que o Clube K avançou, em que o regime estará a recear hoje um festival de ovos. Ou seja, acusam aqui 2 deputados da UNITA de estarem a preparar, vamos lá, uma oferta de ovos ao Presidente da República. Tem alguma sustentação essa informação, Gama? Ou são daquelas fake news? A questão é, quando olhamos para isso, é a própria Presidente do Parlamento a acreditar e fazer fé que 2 deputados vão entrar naquela sala magna com ovos ou cartões de ovos para atirar isso ao Presidente da República. E a Presidente do Parlamento transmitiu esta mensagem à própria direção da UNITA, dizendo que tomou conhecimento que 2 deputados, Adriano Sapinala e Nelita Quick, vão levar ovos para atirar ao Presidente da República. O próprio Parlamento tomou a decisão de suspender todos os funcionários que não fazem parte do grupo, que não fazem parte que não são os deputados, para que hoje não trabalhassem, hoje não aparecessem no local de trabalho. Quer dizer, têm medo, acreditam que os deputados, ou se calhar esses funcionários também, vão se juntar aos deputados para fazer ali algo contra o Presidente da República. Mas o que é que leva uma estrutura como a Presidência da República, como a Assembleia Nacional, a acreditarem numa informação do género? Eu penso que, pronto, está-se num quadro de fortalecer a imagem do presidente, e é necessário agora apresentá-lo também como uma vítima, dar a entender que a UNITA agora está desesperada e que vai atirar ovos ao Presidente da República. Aliás, quando o Presidente vai ao Parlamento, há uma estrutura de segurança enorme, todos são revistados ao entrarem. Não estamos a ver ninguém a entrar com caixas de ovo e a segurança presidencial permitir isso. Portanto, eu acho que esta versão que a Presidente do Parlamento apresentou é totalmente patética, nem sequer deveria se prestar o trabalho de transmitir isto à direção da UNITA. Sabemos Portanto, que não faz lógica nenhuma, nem faz sentido estarem a fazer isso. A Angola já tem um parlamento desde 92 e nunca nenhum deputado, tanto da UNITA como da se atreveu a tirar ovos a um chefe de Estado. em usar arremessas contra as figuras públicas. Gama, E a UNITA respeita o Presidente da República e tem de respeitar. Podem não concordar com as suas posições e etc., mas ele é o presidente, é o chefe de Estado de Angola, e ninguém em Angola faria uma coisa dessa, nem os cidadãos. O presidente, quando vai à rua, ninguém ousa em atirar pedras ou ovos ao Presidente da República. Aliás, nem sequer os angolanos têm essa cultura de apedrejar os seus líderes políticos.
Gama, não será também aqui o fantasma dos protestos que normalmente a UNITA faz quando dos discursos do Presidente da República na Assembleia Nacional? Estamos lembrados aqui do Não, cartão vermelho que foi dado ao sim, sim, longo. não, a Sim. ideia, pronto, o presidente, a UNITA está tensa porque não contava que o MPLA iria usar o Parlamento para obstruir a plenária de sábado. E nessa situação, o MPLA é capaz de ter todo tipo de desconfiança para com a UNITA, né? Uma das desconfianças é de que a UNITA vai mobilizar motoqueiros para saírem da Samba, do Maculuço, para irem até o Parlamento exigir a destituição do Presidente da República. Então, ao criarem esses artifícios, a ideia é criar uma corrente de solidariedade ao Presidente da República. O Presidente está Ainda focalizado assim, com isso. Gama, ainda assim, mesmo com todas essas informações que vão circulando nos bastidores, é possível ainda salvar a imagem do Presidente da República, que está bastante com níveis de popularidade bastante em baixo. O Presidente da República hoje é uma figura quase que mal querida por muitos angolanos. É olhar aquilo que é a opinião da população em geral, e o Presidente da República é bastante criticado, é bastante olhado como o culpado da grave crise económica e social que o país está a atravessar neste momento. Eu penso que o presidente já não vai poder ter aquela imagem ou nível de aceitação conforme teve em 2017, mas nada está perdido. Eu penso que ainda pode recuperar alguma certa credibilidade. Ele está no fim da sua carreira política à frente do Estado, tem mais aí de três anos, e ele ainda nestes 3 anos pode-se fazer muita coisa. O presidente pode realizar as autarquias, ou se que ele quiser, pode prometer e procurar já realizar aquilo em tempo Mas recorde, será que, vai Gama, restaurar a sua credibilidade, Gama, pode. Gama, sobre essa questão das autarquias, e já para podermos terminar, ao Presidente da República já não se espera a promessa. Espera-se datas objetivas, já que as Exatamente, promessas já aí foram ele não é feitas. prometer, é avançar com as datas, porque ele já prometeu em 2018 que disse que iria realizar em 2020 e já estamos em 2023. Mesmo Ele não durante a conseguiu. campanha, Gama, se tivermos que fazermos aqui um histórico durante a campanha do ano passado, também o Presidente da República prometeu a realização das autarquias. É expectável que o Presidente, nesse discurso do Estado Sim, da Nação, prometeu, mas não deu sinais de que as vai realizar. Pelo contrário, dá sinais de que não as quer e temos estado a ouvir pronunciamentos de membros do MPLA dando a entender que autarquias será se calhar ou em 2026 ou então no pós João Lourenço, porque João Lourenço provavelmente que não percebeu que as autarquias não servem para o sistema do MPLA, porque autarquias é partilha de poder e ele não quer perder o poder, nem quer ser o líder do MPLA a experimentar esta partilha com os outros. Então ele prefere prejudicar a sua reputação, prefere ficar com esta imagem de um incumpridor de promessas, deixando as autarquias de parte. Agora, para recuperar a imagem, ele podia realizar as autarquias, fazer cumprir a lei, ele ainda pode inverter esse quadro da destituição, mostrar que não tem medo e dizer, a orientar a sua bancada parlamentar, a encorajar para que o debate avance mesmo até o fim e depois na fase final pode fazer ali um trabalho com os militantes, com os deputados para que votem nele. Eu penso até o MPLA tem numa votação final, pode votar para a permanência do Presidente da República, um ou outro, um, dois, três, quatro, que podem votar contra ou abstenção, mas no seu todo vão votar pela manutenção ainda do seu líder, porque eles sabem que se o João Lourenço sair,
entra a senhora Esperança Costa para um mandato de 3 anos e ela no mandato, ao cumprir a sua presidência de 3 anos que restam para este mandato, vai ter um consulado muito fragilizado, sem o apoio da própria estrutura partidária, e para isso, com base nisso, o MPLA iria votar pela permanência ainda do presidente João Lourenço, porque, portanto, o presidente, se quiser contornar isso, pode mostrar à UNITA que ele não tem medo dessas iniciativas de destituição. Tem que mostrar, aí está a mostrar, vai se revelar um líder forte. E depois, com isso, ele sairia forte politicamente deste processo, e a UNITA não iria mais se atrever em avançar com estas ameaças de o destituir. Agora, a UNITA desta forma apanhou, percebeu que a O fragilidade ponto do presidente fraco. João Lourenço exatamente, por isso ela não está. Este processo não há limites, sempre que ela quiser, nem que forem 3 em 3 meses, até o fim poderá desgastar a imagem do João Lourenço com esses processos de destituição. Vai pôr todo o país a debater a destituição do presidente. As pessoas que estão na aldeia, que tinham desde 75 a impressão de que o presidente da República é um Deus, é um intocável, depois de Jesus Cristo é ele que é um soba-pai, esta imagem toda vai por terra. Ok, José Gama, muito obrigado e contamos consigo ainda ao longo da emissão do dia de hoje para então voltarmos a falar daquilo que será dito hoje pelo Presidente da República. Já falámos um pouco sobre as expectativas, mas ainda aqui fica esta promessa de analisarmos ao detalhe o discurso do Presidente da República, que será proferido hoje, segundo a agenda divulgada pela Assembleia Nacional. O discurso poderá acontecer às 11h30 da manhã do dia de hoje. José Gama, bom dia e até já. Foi assim então a conversa com o jornalista e investigador José Gama, nesta manhã, nesse espaço especial, neste dia 16 de outubro do ano 2023.